Continuaremos, na verdade, olhando para a história do profeta Elias. Abra sua Bíblia para o primeiro livro dos Reis. Nós começamos no capítulo de número 17. Hoje nós estamos já no capítulo de número 18. Sendo possível, diante do tempo que temos, concluirei nessa noite. Não sendo possível, concluirei no domingo que vem, tá bom? Não esqueci de Efésios, eu apenas percebi que a carta de Paulo aos Efésios, é bastante densa, bastante técnica, um conteúdo teológico no que diz respeito à igreja e à obra salvadora de Cristo, mais profundo do Novo Testamento. Então achei que seria bom, a gastar 2, 3, 4 domingos em outro tipo de literatura, uma narrativa, por exemplo, e aí retomaremos no capítulo 2 de Efésios, tá certo? Então, nós temos olhado desde o capítulo 17 de 1 Reis para a história de um homem chamado Elias. Esse é o ponto, o profeta Elias. Então já expliquei o que era um profeta, já expliquei o contexto a qual surge e emerge esse homem chamado Elias, de uma cidadezinha chamada Tisbé, e o quão, esse é o ponto, o quão em comunhão estava e andava Elias com Deus. E estar em comunhão com Deus, em ter comunhão com Deus, é determinante na vida desse homem, na vida de qualquer outra pessoa. Nós precisamos ter um relacionamento vivo, ativo e significativo com Deus. Quando olhamos para essa história, como que percebemos que Elias é um homem que tem comunhão com Deus? Ainda no capítulo 17, nós pontuamos que Elias estava na presença de Deus. Nós pontuamos também que Elias dependia de Deus. Ninguém que tem comunhão com Deus está na presença de Deus ou depende de Deus, pelo contrário. Quando nós não estamos em comunhão com Deus, a nossa dependência muitas vezes está aqui, nos nossos braços, no próprio raciocínio, e aí é exatamente onde a gente quebra a cara. Mas olhamos para o profeta que está na presença de Deus, de que anda com Deus, e desse Deus ele depende. Esse Deus é Senhor na vida dele, e ele diz: sai daqui, esconde-te o ribeiro de Querite. E esse homem esconde. E ali ele fica por todo o tempo, até que a palavra do Senhor, que é Deus e Senhor na vida de Elias, diz: pode sair e ir à cidade chamada Sarepta, porque eu irei te sustentar através de uma viúva. Esse homem sai, confiante, tranquilo de que Deus era poderoso para fazer isso, pois ele estava experimentando todo o suprir e a provisão de Deus na sua vida. E nós continuamos a história percebendo que Elias tinha comunhão com Deus, porque Elias teve influência na decisão daquela mulher, que não pertencia a Deus, que não servia a Deus, mas que passa a confiar em Deus por causa de Elias. Quando nós temos comunhão com Deus, nós temos o privilégio de influenciar para Deus as pessoas das nossas proximidades. E quando não temos comunhão com Deus, quando não somos vasos, ou quando uma pessoa, pelo contrário, ao invés de ser um instrumento nas mãos de Deus, é um instrumento nas mãos de Satanás, também há influência das pessoas próximas a ela. Só que não para Deus, não para o bem, mas para longe de Deus, para o mal. Elias tinha comunhão com Deus e influencia a decisão daquela viúva. A comunhão com Deus por parte do profeta Elias também foi observada na leitura e na explicação do domingo passado, pelo fato de, mesmo diante de um momento difícil, que é a morte do filho dessa mulher, Elias é reconhecido como um homem de Deus. Antes de existir a ressurreição, algo que até então, na história do desenrolar da revelação de Deus, nunca havia acontecido antes. O primeiro registro de uma ressurreição está aqui. Antes de acontecer esse grande milagre que Deus opera através do seu servo, Elias é reconhecido como homem de Deus.
E eu terminei pensando, sobre o que nós temos sido reconhecidos, do que nos chamam, do que nos reconhece, com o que nos identificam. Será que com Deus? E o ponto de tudo isso é como está a sua comunhão com Deus. Hoje nós continuaremos a história, capítulo 18, sobre a mesma proposta, o mesmo ponto de vista. Elias é um homem que tem comunhão com Deus. Vamos fazer a leitura? Provavelmente eu dei algumas paradas, para explicação, até porque o texto como um todo ele é bastante extenso, Mas o versículo de número 1 diz assim: algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe. Diga-lhe que eu enviarei chuva. Até aqui. Deixa eu contextualizar, aqueles que já ouviram, aqueles que não ouviram. Mas no capítulo 17, o Senhor diz para ele apresentar-se a Acabe e dizer que não iria chover. Imediatamente a palavra do Senhor apresenta-se a ele e diz: esconde-te ao ribeiro de Querite, a torrente de Querite, naquela caverna, e demora-te ali. Quanto tempo passou? Não sabemos. Mas quando a água seca, a palavra do Senhor vem para Elias e diz: vai para a cidade chamada Sarepta. Quanto tempo passou lá em Sarepta? Nós não sabemos, mas nós sabemos que do momento onde ele esteve no palácio do rei Acabe, anunciando a profecia, até esse momento agora, onde ele ainda está na casa da viúva, já se passaram 3 anos. 3 anos se passam. E a palavra do Senhor, mais uma vez, vem a Elias e diz para ele apresentar-se perante o rei Acabe e dizer o seguinte: agora vai chover. Vai ter chuva, Acabe. E o versículo 2 diz para nós o seguinte: Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria. Olha que interessante. O versículo 2 diz que ele foi apresentar-se a Acabe, em obediência à palavra de Deus. Mais um ponto de que é alguém que tem comunhão com Deus. Ninguém que não tem comunhão com Deus, intimidade com Deus, relacionamento com Deus, obedece à voz do Senhor. Pelo contrário, obediência é símbolo de alguém que tem caminhado com Deus, na presença de Deus. E o escritor, ele registra a situação a qual não apenas a Sarepta, mas o mundo, Samaria, que é o centro, é a capital de Israel, ele diz que a fome era severa. Eu não sei exatamente da onde que você, nordestino, é do lugar específico do Nordeste, mas alguns lugares do nosso país existem alguns períodos mais prolongados de seca. Embora a terra seja maravilhosamente fértil, se não tem água, não tem colheita, não tem plantio, tudo seca, E a história revela para nós que de tempos em tempos existiu um período até mais extenso do que o normal. E quando a gente fala aí de 6, 7 meses, 8 talvez, sem chuva, qual que é a situação daquelas pessoas que moram em contextos assim? Situação difícil. Animais morrendo, não é? Situação dura, triste, difícil. O texto diz para nós que já são 3 anos que não chove e a fome é severa. Atualizada vai trazer a palavra extrema. E o versículo 3 diz o seguinte: que Acabe, que é o rei de Israel, mandou chamar Obadias. Quem é Obadias? O administrador do palácio. E aí ele vai abrir um parênteses para explicar um pouco sobre Obadias. Diz o seguinte: Obadias temia profundamente o Senhor. Certa vez, quando Jezabel, que é a esposa de Acabe, havia tentado
tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 cavernas. Colocou 51 em cada uma caverna e forneceu alimento e água para eles. Acabe disse a Obadias, é esse Obadias. O que Acabe disse a Obadias? Precisamos ir a todas as fontes e vales da terra. Quem sabe encontraremos pastos suficientes para salvar pelo menos alguns dos meus cavalos e mulas. Então dividiram o território entre si. Acabe foi por um lado e Obadias para o outro. O que esse texto revela para nós? Primeiro, que a fome é extrema, já falamos. Apresenta essa figura que surge na narrativa chamada Obadias, e o texto diz que ele é um homem de Deus, que ele é um homem que temia profundamente o Senhor, que em certo momento atrás, quando a esposa de Acabe tentou matar todos os profetas do Senhor, ele escondeu 100, 50 em uma caverna, 50 em outra caverna, e escondido do rei, sem a esposa do rei saber, ele deu um jeito de sustentar esses homens dentro dessas cavernas. Então ele é um homem que teme ao Senhor, ele é um homem que conhece o Senhor, e é exatamente esse homem que é administrador do palácio. O rei chega para ele e diz, olha, nós precisamos encontrar alguma solução, nós precisamos dividir a terra, vamos mapear a terra, e eu vou para um lado, você vai para o outro, e nós estamos à procura de lugares mais úmidos, baixadas, o texto vai dizer para nós, fontes, vales, para que se porventura existir ali alguma relva mais verde, sirva de alimento para os nossos animais. O que isso mostra para nós, irmãos? Enquanto o escritor diz que a fome é severa em Samaria, no versículo 2, ele apresenta um rei que não está nem aí com as pessoas, ele não está preocupado com a população, ele está preocupado com o seu exército, ele está preocupado com cavalo e com mula, ele está preocupado com todo o seu aparato bélico, do que com as pessoas que estavam debaixo do seu reinado. Olha quão distante de Deus está esse homem. Um homem distante de Deus não é capaz de valorizar aquilo que Deus valoriza. Um homem distante de Deus, ele inverte as prioridades, ele passa a viver em função de coisas que Deus diz, isso não é importante, não viva com o coração nisso, não tenha preso os seus olhos, os seus desejos, as suas forças, as suas vontades nisso. E ao contrário, um homem na presença de Deus, ele vai ter mais condições exatamente de equilibrar as coisas e pontuar como prioridade aquilo que Deus diz que é prioridade. Então, quando a palavra de Deus pelo próprio Cristo em Mateus capítulo 6, versículo 33 nos diz, busque pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que deve ser prioridade para um homem e uma mulher que serve e pertence ao Senhor? As coisas do reino de Deus. Quando Paulo escreve em Colossenses e diz, vocês que já ressuscitaram com Cristo, que foram salvos e ressuscitados com Ele, para essa nova vida, pense no quê? Nas coisas do alto. Busque o quê? As coisas do alto. Tenha o seu coração inclinado e conectado ao quê? As coisas do alto. E aí quando ainda pertencendo ao Senhor, a gente desvia o foco e começa a juntar tesouro nessa terra, contrariando o mandamento, a ordem e a orientação da palavra de Deus, o que isso representa? Você não está caminhando na presença de Deus. Porque alguém na presença de Deus tem a capacidade dada por Deus de enxergar o mundo da perspectiva de Deus. Nós estamos vendo um rei longe e desviado da presença de Deus. Então para ele um cavalo é mais importante do que uma família. Para ele uma mula é mais importante do que uma mãe grávida, uma mãe amamentando que nem comida tem, por 3 anos de seca. Você não vê algo parecido assim em nossos dias, não? Será que nós não temos vivido a inversão de valores? Se você atropelar talvez uma pessoa que quis dar uma desperta e cruzar a rua,
fora da faixa, talvez o sentimento vai ser diferente de você atropelar um cachorro, né? Espécies de insetos e de plantas estão tão valorizadas hoje, e eu não sou favorável a que se queime tudo e se derruba tudo, não é isso não. Mas quando Deus fez todas as coisas, não fez essas coisas, tá? Não fez o homem por causa dessas coisas, mas fez essas coisas por causa do homem. E hoje nós vivemos uma inversão de valores. A recomendação é o seguinte, né? Vixe, vai casar, né, João? Vixe, vai casar? Ó, já arruma um cachorrinho logo. Esse negócio de ter filhos, é isso que nós vivemos. Uma inversão de valores. E isso tudo é resultado de uma única e exclusiva coisa. O quão longe andarmos da presença de Deus, o quão longe e distante estivermos de um relacionamento de comunhão com Deus, as coisas que deveriam ser um meio para Deus começam a ser um fim último para as nossas vidas. E o nosso coração começa a pulsar por elas. Nós vemos o rei Acabe, distante de Deus, que tem priorizado essas coisas. Mas a excursão acontece, eles se dividem, um vai para um lado, conforme o versículo 6, e o outro vai para o outro, e do lado desse homem chamado Obadias, o que acontece? Versículo 7. Enquanto Obadias caminhava, viu de repente Elias vindo em sua direção. Você consegue imaginar essa cena? O homem que está fugido, o homem que está escondido, o homem que apenas, num primeiro momento, corvos, e agora num segundo momento, uma viúva e o filho dela, vê a sua face, aparece do nada diante do homem que é administrador do palácio, Obadias. E o escritor diz o seguinte: ao reconhecê-lo, Obadias o conhece, e nesse momento reconhece que é ele, diz o seguinte: Obadias curvou-se diante dele com o rosto no chão, e ele faz a seguinte pergunta: é o Senhor mesmo, meu senhor Elias? Perguntou. Versículo 8, Elias responde dizendo: sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vá e diga ao rei: Elias está aqui. Elias, que recebe a palavra do Senhor na casa da viúva em Sarepta, dizendo: apresenta-te ao rei e diga que vai existir chuva, que eu vou mandar chuva agora. Encontra o administrador do rei, que também teme ao Senhor, e ele diz o seguinte: volta, encontra-se com Acabe e diga que Elias está aqui. E olha o que acontece, versículo de número 9, perdão. Obadias, porém, protestou: que mal lhe fiz para que me envie para morrer nas mãos de Acabe? Pois tão certo como vive o Senhor seu Deus, o rei procurou em todas as nações e reinos da terra, de uma extremidade à outra, e cada vez que lhe diziam: Elias não está aqui, o rei Acabe fazia o rei daquela nação jurar que tinha falado a verdade. E agora o Senhor diz, ou você, Elias, diz: vá e diga ao rei: Elias está aqui. Mas assim que eu o deixar, o Espírito do Senhor o levará embora, sabe-se lá para onde? E quando Acabe chegar e não o encontrar, ele me matará. E no entanto, tenho servido fielmente ao Senhor toda a minha vida. Ninguém lhe falou da ocasião em que Jezabel tentou matar os profetas do Senhor? Escondi 100 deles em 2 cavernas e lhes forneci alimento e água. E agora o Senhor diz: vá e diga ao rei: Elias está aqui. Se eu fizer isso, certamente Acabe me matará. Você já desenhou esse cenário na sua mente?
Então desenhe o cenário e de repente eu quero incluí-lo na história a qual você vai ser Obadias, um homem de Deus, administrador do palácio do rei Acabe, que encontra o profeta Elias. E aí Elias diz assim para você: olha, volte, encontra com Acabe e diz que eu estou aqui. Qual que teria sido a sua reação? Você olha para a reação de Obadias e diz: eu estou com ele. Ou você olha para a reação de Obadias e diz: ixi, errou feio. Onde que está você aí? É fácil da gente olhar e até nos simpatizarmos com essa questão. E irmãos, olha só, deixa eu até fazer um comentário. Eu já disse para os irmãos que o meu costume, né, pela instrução, já desde os primeiros momentos de seminário, é que o que eu estou pregando aqui, eu escrevo tudo. Claro que às vezes na hora a gente acaba falando mais do que o que está aqui, mas o estudo ele está na íntegra salvo aqui. Então, para ser sincero, a primeira vez que eu trabalhei com essa história, eu acho que já faz 10 anos. Eu ainda estava no seminário, terminando o curso, aí comecei, preguei a primeira mensagem, e aí falei, vou ter que pregar a segunda, a terceira, e aí pronto. E está salvo aqui. Então, essas anotações, elas foram feitas, há cerca de 10 anos atrás, e hoje, esses dias, com essa oportunidade de mais uma vez olhar para essa história, eu louvo a Deus, porque o contínuo estudo tem me feito crescer, e hoje eu olho e falo, uau, é sério que eu disse isso? Eu disse, porque está aqui, está registrado. Então, qual que é o ponto específico para mim revelar para os irmãos? Exatamente esse ponto. Eu disse assim, e o medo de Obadias, ele é válido. Por quê? Porque olha o cenário, por 3 anos, no começo talvez o rei Acabe não tenha dado tanta bola assim, mas com o passar do tempo, a chuva não vem, a fome vai aumentando, a miséria vai se espalhando, e o Obadias revela, não existiu lugar na terra em que o rei mandou te procurar. E quando ele chegava lá, o rei daquela nação dizia, eu não vi Elias, ele não se dava por satisfeito, ele fazia jurar. E como que o cara faz jurar? Ele faz jurar, meu amigo, é no fio da espada. Ou você está me falando a verdade, eu te corto a garganta. Não, eu te juro, eu não vi esse homem. Como que é esse homem? Ele é alto, eu nem conheço esse homem. Não, esse homem está aqui sim. E aquele pega e vai daqui, até ele se dar por satisfeito mediante juramento. Então o ódio que Acabe nutre de Elias, irmãos, é tão grande. E agora ele aparece do nada, depois de 3 anos, e diz para Obadias, vai lá falar que eu estou aqui esperando ele. É fácil da gente dizer, claro. Mas o que a palavra do Senhor vai falar para nós sobre isso? Esse homem que tem comunhão com Deus, o texto vai dizer que Obadias temia profundamente o Senhor. E não é à toa que o escritor apresenta Obadias. Muitas vezes personagens aparecem sem apresentação alguma, e nem é necessário. Outras vezes nós temos, surgiu o nome de Obadias. Quem é Obadias? O escritor coloca, Obadias era um homem que temia profundamente o Senhor, era o administrador do palácio, esse homem que temia o Senhor. Quando a rainha, ficou enraivecida com os profetas do Senhor, por temor a Deus, ele escondeu 100 homens, alimentava. Olha só. Só que nesse momento, Obadias, ele está repreensível. Porque o coração desse homem que ora esteve inteiramente temendo o Senhor, agora ele está temendo muito mais um rei do que o Senhor que é soberano acima desse rei. Ele diz, eu não vou não. Eu sair daqui? Se eu sair daqui, o Espírito do Senhor te arrebata sei lá para onde. Quando eu volto com o rei aqui, e você não está, o que vai acontecer comigo? Estou morto.
A Bíblia vai chamar isso de temor dos homens. É o desejo que às vezes nós temos de agradar as pessoas, de ser politicamente correto. É o medo que nós temos da nossa própria integridade. É o medo de perder o emprego e a gente mente. Isso é temor dos homens, isso não é temor do Senhor. E um homem que tem comunhão com Deus, que é Elias, ele confronta Obadias. Porque o versículo diz o seguinte: mas Elias disse: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. O que ele está dizendo aqui para o rei Acabe? Ou para Obadias? Obadias, vai logo. Vai, porque hoje... E não é por acaso, irmãos, e não pensem que soou de... Ô Obadias, cara, eu te entendo, mas vai lá, vai, por favor. Nenhum momento onde Elias lança mão dessa verdade para dizer, né, tão certo como vive o Senhor Deus dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, perante cuja face eu estou. Obadias está sendo repreendido por Elias, que tem comunhão com Deus. Esse é o ponto. E o que acontece agora? Obadias vai. Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo. E Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Imagine essa cena. Quem que você é mesmo na história? Obadias. Então você está perto de quem agora? De Acabe. E o que você acha que Acabe está falando e dialogando contigo até chegar lá, onde Elias está lá esperando? Meu amigo do céu. Mas é ele mesmo? Será que é? E aí enquanto caminha, né? Pelo menos na época que morava no Mato Grosso, a gente chamava de esmeril. Era uma pedrinha, né? Muito provavelmente enquanto caminha ele passa o esmeril na espada, né? Hoje eu acerto as contas com esse cara. Enfurecido, irado. Um homem distante de Deus, irmãos, não é capaz de ver o agir de Deus. E é capaz de chamar o santo de profano e o profano de santo. Ele está longe de Deus. Ele perdeu o referencial. E o que acontece aqui? Vamos continuar lendo. A história ela é maravilhosa. Versículo 16. Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo. E Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe o viu, de longe, disse: é você mesmo, perturbador de Israel. Olha, irmãos, é o rei. Aqui não é o administrador do palácio, aqui é o rei. O homem que tem autoridade de vida e de morte nas mãos sobre a nação de Israel. E ele de longe já começa a gritar: ó, seu perturbador de Israel. Ou seja, 3 anos de dificuldade, de fome, miséria e seca. Quem é o culpado? Elias. Mas Elias tem o que mesmo, irmãos? Comunhão. Elias teme a Deus, Elias não teme o homem. E aí Elias toma lá da cá. Olha só o que Elias diz, ó. Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor, né, você rei, e sua família é quem são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer os mandamentos do Senhor e em vez disso adoraram a imagens de Baal. Agora convoquem todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel, ou seja, que é sustentado por aquela mulher sua. Um homem na presença de Deus, um homem que tem comunhão com Deus, irmãos, ele vai temer o quê? Lembra do que Jesus disse no Evangelho de Mateus? Não tenha medo de quem pode matar o corpo. O homem é capaz de tirar a vida do outro? É capaz de causar certo sofrimento físico ao outro? Mas Jesus não tem medo disso não. Antes, pelo contrário, entretanto, tema aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Esse sim você deve temer, que é Deus. E aqui nós vemos um homem
que não teme nada a não ser o próprio Senhor, enquanto o rei esbraveja de longe, ele diz: na verdade, o perturbador de Israel é você e a sua família. Você e a sua família que tinham a responsabilidade de conduzir a nação em adoração a Deus, mantendo, né, o culto ao Deus de Israel uma realidade, vocês se desviaram. E vocês levaram toda a nação de Israel a se desviar. E antes que o rei começasse, né, aquela troca de acusações, aquela briga de argumentos, o próprio profeta já disse o seguinte: e uma coisa eu te digo, convoque toda a nação de Israel, e junto com a nação de Israel, os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, para estarem juntos no Monte Carmelo. Então, se de repente Acabe, Elias e você, que é Obadias, que eu falei para você entrar na história sendo Obadias, daqui um pouquinho é todo mundo, a nação inteira de Israel, 850 profetas e Elias. Vamos continuar lendo? Vamos lá. Agora eu não vou parar mais, tá? Agora eu vou ler até o final do capítulo. Versículo 20. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse, aqui já é no Monte Carmelo: até quando oscilarão de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, então sigam Baal. E o povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias lhe disse: sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam para cá 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham um deles, cortem o animal em pedaços e coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. E eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha do altar, mas não colocarei fogo na lenha. Então, olha a proposta: invoquem o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Eu disse que não ia parar, mas o texto pede uma pausa, né? Todo o povo se reúne diante do Monte Carmelo. E aqui, irmãos, eu não sei você, mas eu não consigo entender aquela barulheira, aquele griteiro, aquele corre, aquele chororô, não, tensão, medo. O homem que disse que não ia chover por 3 anos não choveu, ele está ali, e ele disse que é para a gente ir lá. Os 850 profetas presentes. E ele diz o seguinte, antes de trazer a proposta: o homem que tem comunhão com Deus, irmãos, ele confronta o pecado. E é isso que Elias faz diante do povo de Israel, no Monte Carmelo, e diz: até quando vocês vão viver cocheando, oscilando, mancando entre 2 pensamentos? Qual que eram os 2 pensamentos? Se você acha que Deus é o verdadeiro Senhor, então abandone Baal e sirva integralmente a Deus. Mas se você acha que Baal é Deus, então você vá e sirva de corpo e alma a Baal. Até quando vocês, nação de Israel, estarão divididos entre essas 2 coisas? Era exatamente assim que o povo de Israel se encontrava. Irmãos, quantas vezes essa mesma realidade, ela não se restringe apenas ao povo de Israel, mas a nós, duvidosos. Será? Hoje nós falamos na IBD sobre atributos de Deus, sobre a eternidade, sobre a imutabilidade de Deus. E como que as promessas do Senhor são a garantia de que de fato aquilo que Ele disse será.
E quantas vezes nós estamos aí cocheando, né? Oscilando entre dois pensamentos, mas será mesmo? Será que Deus vai prover? Será que é assim mesmo? Decida, quem que você vai servir? A palavra de Deus, e aniquilará as dúvidas e falta de certeza do seu coração? Ou você vai viver baseado nos seus sentimentos que são falhos? Se Deus diz, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e eu acrescentarei, e eu darei, e eu cuidarei da comida, bebida e vestimenta, que é isso que Mateus 6,36 vai dizer, não tenha medo e nem dúvidas de que Deus vai cuidar. Se Ele diz que Ele cuida dos pardais e dos passarinhos, e dos lírios do campo, as árvores do campo, que não planta, não ajunta em celeiro, mas estão ali única e exclusivamente louvando e adorando o Pai, Criador dos céus e da terra, e Ele diz, eu cuido de cada um deles, será que eu não vou cuidar de vocês, que são muito mais importantes? Por que duvidar, irmãos? Por que ter medo? Precisamos definir a quem verdadeiramente nós serviremos. E apenas uma outra observação, falando da situação a qual o povo de Israel se encontra, e pontuando que ela teve início com o desvio do rei Acabe e a sua família. Quando eles desobedecem a Deus, Deus havia dito, não tome esposa de outra nação. Ele foi lá na nação dos Sidônios, que adorava Baal, e casou com quem? Jezabel. Jezabel vem o quem junto com Jezabel? Tudo que ela é, tudo que ela crê. É assim que funciona. Você casa de corpo e alma, meu amigo. Você casa com a pessoa, você casa com a família, você casa com os costumes. É integral o negócio. E aí o que acontece? Esse rei que desobedece a Deus, buscando uma esposa fora da vontade do Senhor, lá fora, ele traz para dentro da casa dele o Deus Baal, e ele traz para a nação de Israel esse Deus falso, a qual agora toda a nação de Israel está servindo, ajoelhando-se, e tem 850 profetas a serviço desse rei, ou desse Deus. Então o ponto aqui é o seguinte, as suas decisões, as suas escolhas, elas nunca trarão consequências apenas para você. Decisões boas, consequências boas, para quem? Para você e para quem está à sua proximidade. Decisões erradas, decisões ruins, consequências ruins para quem? Para você e para quem está próximo de você. É isso que eu vejo do rei Acabe. Mas eu vejo de um homem que tem comunhão com Deus, que bota o dedo, na cara do povo de Israel, mostrando o erro, apontando a situação errada, dizendo, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? E o povo fica em silêncio. E aí vem a proposta. Vamos fazer o seguinte? Vamos definir hoje de uma vez por todas quem é o único Deus de Israel, o verdadeiro Senhor? Então, já que vocês estão em maior número, faça o primeiro sacrifício. Tem 2 novilhos, mate um, corte, ajeite a lenha, coloque a carne sobre a lenha, mas não coloque fogo. Vocês vão clamar a Baal. Lembra que eu disse na primeira mensagem? Baal, no pensamento da época, ele era Deus da chuva, do trovão, do raio, da agricultura, e Deus do quê? Do fogo. Moleza para esse Deus do fogo responder com fogo, 450, mais os outros 400, da esposa de Baal, que está junto. A resposta é o quê? Instantânea. Vamos ver? Dá uma olhadinha. Então Elias, versículo 25, disse aos profetas de Baal, comecem vocês, pois são muitos, escolham um dos novilhos, preparem-no e invoquem o nome de seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar e invocaram o nome de Baal desde a manhã, até o meio-dia, e gritavam. Olha eles aqui, ó Baal, responde-nos. Baal, escuta o nosso clamor.
nós sabemos que você é o Deus do fogo. Mas o texto diz para nós que o que aconteceu? Mas não houve resposta alguma. E aí eles começam a bater tambor. Eles começam a dançar, olha só. E dançavam em volta do altar que haviam feito. A nossa cultura indígena, né, a gente conhece a expressão a dança da chuva, né? A dança do fogo aqui. E dança, e bate o pé, e se saculeja, e grita, e clama, e nada. E o versículo 28. Então eles gritaram mais alto, e como era seu costume, cortaram-se com facas e navalhas até sangrarem. Olha aqui. Olha a macumba aqui. É a magia da coisa aqui, ó. Começa a se retalhar. Automutilação. Tem que derramar sangue. Grita mais alto. E aí, irmãos, o homem de Deus, ele é homem de Deus, né? Dá uma olhadinha. Versículo 29, né? Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Então Elias disse ao povo: vejam aqui. Todos se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar do Senhor. E havia sido derrubado. Estava derrubado, destruído. Versículo 31. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta, com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou a lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. 34. Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora façam o mesmo pela 3ª vez. E eles seguiram sua instrução. E a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício à tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus! Sim, o Senhor é Deus! Então Elias ordenou: prendam todos os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. E o povo os prendeu. E Elias os levou para o riacho de Quizon, e ali os matou. Irmãos, já vamos concluir. O homem que tem comunhão com Deus, ele anda na presença de Deus, ele influencia os que estão ao seu redor, e quando precisa apontar o pecado, ele faz. Ele não vai passar a mão na cabeça do pecado, ele vai confrontar o pecado, porque não condiz com quem Deus é. E ele faz isso com Obadias, ele faz isso com Acabe, ele faz isso com a nação de Israel, que está vivendo distante do Senhor.
O que é interessante nesse final que eu gostaria de destacar é que enquanto Elias está ali nessa proposta de que o Deus verdadeiro vai responder por fogo e dar preferência para esses homens que se cortam, que grita, que dança, que começa a sangrar e nada de Baal responder. A atualizada vai, né? Eu acho que eu pulei na verdade uma parte aqui, né? Porque eu li hoje à tarde e aí depois eu não quis retomar. Mas o profeta Elias, ele vai dizer: olha, vocês precisam gritar mais alto. Talvez Baal viajou. 27, projeta aí, olha lá. Então Elias ordenou, não, é 27, isso é o 40, né? Vocês precisam, por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia eles. Sem dúvida, ele é um Deus, não é Deus? Talvez ele esteja meditando ou ocupado em outro lugar. Ou talvez esteja viajando ou dormindo. E precisa ser acordado, não é mesmo? Mais alto, e o povo mais alto. E a poeira leva. Já pensou? 850 homens batendo o pé, dançando, gritando. Irmãos, não é 2, 3 pessoas. Ó, quantos nós estamos aqui? 45, 50 e poucas pessoas. Né? Se contar com as crianças, talvez um pouco mais. São 850 homens. O barulho é grande. O furdunço a poeira sobe. Sem falar que tem 3 anos sem chover, imagine, qualquer coisa faz poeira. Mas quando esse homem diz: gente, chega, porque pode ser a minha vez? Aí se demorar, vocês retomam de novo, né? E aí ele é mais ousado. Ele prepara o altar e ele encharca aquilo com água. 1, 2, 3. A valeta que foi feita ficou cheia de água. E quando ele clama a Deus, Deus responde imediatamente, deixando claro que Deus é o único Deus em Israel. Mas o que eu destaco, irmãos, é o seguinte: antes de Elias molhar, colocar o sacrifício, ou até mesmo orar pedindo por fogo, o que Elias fez? Elias consertou o altar que era do Senhor. Tá vendo? Vamos achar esse versículo 29. Olha só. Não é o 29 não. É o 30. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Ou seja, o povo que está lá se aproxima mais. Todos se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar que havia sido derrubado. Elias chama o povo que está assistindo tudo para mais perto. E enquanto o povo faz, né? Preste atenção na cena. Se 850 homens ocupam um espaço grande, o povo está ao derredor disso. Mas quantos profetas do Senhor existem? Um, que é Elias. Então o povo fecha com ele. Enquanto o povo está ali, eu vejo um silêncio. O grilo que pula na palha seca é possível ouvir. Tensão, medo. Esse homem, enquanto o povo está vendo, ele faz o quê? Ele conserta o altar do Senhor. Baal havia destruído o altar do Senhor e edificado, Acabe havia destruído o altar do Senhor e edificado um altar a Baal. Elias reconstrói o altar do Senhor, para que o Senhor respondesse com fogo. Só essa parte, irmãos, merecia um tempo maior de meditação. Nosso tempo já se esgotou. Mas deixa eu apenas fazer um link. No Antigo Testamento, o sistema sacrificial envolvia o altar. Lembra do tabernáculo? Lembra do templo? Tinha um lugar certo, chamado altar do sacrifício, e existia o quê? O sacrifício. Existia também o sacerdote, que era quem preparava tudo isso, colocava sobre o altar, a oferta era queimada, subia aquela fumaça diante de Deus, e o texto lá em Levítico vai dizer que Deus se agradava, ou seja, recebia o sacrifício. O Novo Testamento fala de adoração? Fala.
O Novo Testamento vai usar termos dessa maneira? Sim. Só que o Cristo que morrendo na cruz, conforme na IBD hoje, rompe o véu que separava o santo do santíssimo lugar e diz: agora todo pecador tem acesso a mim. O Novo Testamento vai apresentar que o sistema de sacrifício agora ele é um pouco diferente. Não há um altar onde a gente vai lá sacrificar. Quem é o altar? Nós somos o altar do Senhor. A Bíblia, o Novo Testamento vai dizer que nós somos o templo do Senhor. Ele habita em nós. O Novo Testamento vai dizer que o Senhor, Ele requer de nós um culto de sacrifício o quê? Morto. Como no Antigo Testamento, imola a oferta para que ela seja queimada? Não, vivo. Hebreus vai dizer que é o quê? O vosso corpo. O crente é o altar, o crente é o sacrifício. E quantas vezes nós não vemos o poder de Deus nas nossas vidas pelo mesmo princípio? O altar do Senhor está quebrado. Está abandonado. Não está sendo conservado, consagrado para o uso exclusivo do Senhor. Antes, nós estamos às vezes igual à nação de Israel, entre dois pensamentos. E não vemos o poder de Deus. Não sentimos nada. Estar ou não estar, ler ou não ler, orar ou não orar, falar ou não falar, é a mesma coisa. Onde que está o problema? Na sua comunhão com Deus. O altar do Senhor está em ruínas. Mas eu gosto do versículo quando o escritor diz para nós que a intenção de Deus, o profeta Elias diz na sua oração 37, ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és verdadeiro Deus e que está buscando o povo de volta para Ti. A intenção de Deus, irmãos, é que nada do que é seu possa estar de forma desleixada, abandonada, empoeirada, trincada, quebrado como um altar. Mas aquilo que é do Senhor, que possa estar zelosamente dedicado para o uso do Senhor. Eu sou o altar do Senhor. Eu sou o sacrifício que Ele se agrada. Você é o altar do Senhor. Você é a oferta de sacrifício que Deus quer receber. Não morta, mas viva, voluntária, grata. Mas como está o altar do Senhor, que é a sua vida? Como que está a sua comunhão com Deus? Elias foi um homem que teve comunhão com Deus. Foi usado por Deus, viu o poder de Deus, porque andava com Deus. Você tem andado com Deus? Você tem priorizado Deus acima de qualquer coisa na sua vida? Lembremos, no entanto, que comunhão com Deus, do começo ao fim desses dias, eu falei de comunhão com Deus no âmbito de relacionamento com Deus. Mas comunhão com Deus, ela começa a partir de um princípio: vida com Deus. A Bíblia diz que nós estamos mortos, o homem está morto no seu pecado, no seu proceder. Somente através de Jesus nós recebemos a vida que vem dele. E começa a partir de então um relacionamento com Deus e comunhão com esse Deus. Então, nós temos nessa noite apenas dois grupos de pessoas. Aqueles que têm comunhão com Deus, e a pergunta para você é: como que está o altar do Senhor? Como que está a sua vida? Como que está a sua comunhão com Deus? E aqueles que talvez não tenham comunhão com Deus. Mas Jesus Cristo morre na cruz do Calvário justamente, exatamente, para estabelecer comunhão contigo.
onde você está hoje. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós te glorificamos, ó Deus. Olá, pessoal. Porque o Senhor é bom. Porque Olá, a tua pessoal. palavra, Vamos aí ela iniciar esclarece. E através da história do profeta Elias, ó Deus, nós fomos desafiados a termos e nutrirmos comunhão verdadeira com o Senhor. E não temeremos ao homem. E não nos juntaremos de forma a defendermos, de formas a passar a mão sobre o pecado, mas confrontaremos com a verdade da palavra do Senhor. Que o Senhor possa renovar-nos, que o Senhor possa restaurar, ó Deus, nós que somos o altar do Senhor, para que o poder do Senhor aconteça a partir das nossas vidas como testemunho de que nós servimos o Deus de Israel. Abençoe cada um presente nessa noite. Se porventura alguém ainda que não tem experimentado essa comunhão com o Senhor, que através do Teu Espírito Santo e o sacrifício de Cristo, isso também possa ser uma verdade. Que o Senhor trabalhe para que exista reconhecimento de pecado, confissão, arrependimento e fé em Jesus Cristo, para posteriormente fé para caminhar com Jesus Cristo. Abençoe a tua igreja, Deus. Continue a deixar muito claro para nós que nós servimos o Deus de Israel, o Deus de Elias. E nós queremos ver o poder do Senhor entre nós, através de nós, para a glória do teu santo nome. Nós queremos influenciar pessoas para que elas venham crer em Jesus, para que elas venham tomar decisões que honrem, que glorifiquem, que priorize o Senhor acima de qualquer outra coisa. Abençoe-nos para que sejamos, assim como Elias, um canal da bênção do Senhor na vida das pessoas ao nosso redor. Que o Senhor nos despeça em paz. Que o Senhor nos dê uma noite em tua presença e uma semana direcionada e abençoada pelo Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Nós estamos encerrados. Passei cerca de 7 minutos, porque hoje foi a nossa ceia. Mas que Deus te dê um bom retorno para casa. Obrigado pela presença. Rodrigo precisa dar uma palavrinha com os jovens, né? Então está dado o recado.